Vamos começar então. Hoje a reunião, o propósito dela é que ela seja bem produtiva, mas não em relação a eu quero que vocês saiam aqui imaginologistas, especialistas aqui. Não. O que que a gente quer? A gente quer hoje aqui sair com os macetes de prova prática, tá? Para ver exame de imagem. Quando eu cheguei na fase prática, quando eu fui fazer, eu olhava para aquelas imagens e fazia assim, meu Deus do céu. Não sei, o que que é essa tomografia aqui? Tava suspeitando de cara que era um AVC isquêmico, mas quando eu olho essa tomografia, eu não sei o que que eu falo, eu não sei o que que eu vejo, eu não sei se pode ser hemorrágico, se pode ser isquêmico, porque eu não lembro o que que é sangue, o que que é. Enfim, a gente fica com essa dúvida ali. E o que eu quero colocar na cabeça de vocês? A primeira coisa, o sentido de tudo isso aqui não é que vocês entendam como interpretar a imagem em si ali, tá? Mas o sentido disso tudo é vocês utilizarem a imagem para corroborar a hipótese diagnóstica. Eu quero confirmar a minha principal hipótese diagnóstica e pronto, acabou. O exame de imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender a ordem que eu vou colocar. E assim, não quero nem saber. Eu peguei aqui na rua o exame de imagem, olhei o exame de imagem, olhei a radiografia. Eu não vou nem me dar o trabalho de ficar procurando coisa. Do nada tem gente que manda foto para mim no WhatsApp. Olha aqui minha radiografia. Olha aqui meu ultrassom. Eu vou olhar para quê? Para que eu vou olhar ultrassom? Para que eu vou olhar radiografia se eu não tenho uma clínica, se eu não tenho uma hipótese diagnóstica? Entende? Então, a maioria das coisas a maioria das vezes, o que a gente faz mais errado é isso, tá? É primeiro olhar para essa imagem e ficar procurando alguma coisa. Olhem bem para essa imagem aqui, me falem aqui. Falem para mim, o que que vocês estão vendo aqui? Deixem para mim no chat o que que vocês estão vendo nessa imagem. Porque eu pegar uma imagem dessa na rua, eu não tô nem aí para ela. Eu não tô nem aí. Primeira coisa que eu vou achar atrás, primeira coisa que eu vou correr atrás é do paciente. Porque eu, sem um quadro clínico, sem a anamnese bonitinha que a gente faz, que é o ponto um da nossa estrutura, a gente faz a anamnese completa do 1.1 até 1.5. A gente faz toda a anamnese bonitinha, e não é porque talvez a gente não sabe o diagnóstico, a gente já sabe já na queixa do paciente, mas porque o INEP cobra a investigação completa. Eu tenho toda uma anamnese, depois eu tenho ainda o exame físico. Olha que bonito isso, anamnese, quadro clínico completo, exame físico, acabou. Disso aqui você já tem que ter o diagnóstico, praticamente 90% ali do diagnóstico você já tem que estar na cabeça que é aquilo. Então a hipótese diagnóstica eu já tenho, acabou. Agora, peguei o paciente primeiro, então. Aí depois eu vou lá na rua e vou buscar no chão. Pronto, deixa eu pegar essa radiografia e ver se realmente aquilo que eu suspeitei do meu paciente se está mostrando aqui. Só que o problema é que para a prova prática do INEP, muitas vezes vocês têm a hipótese diagnóstica na cabeça e mesmo assim, quando vocês vão procurar na imagem, às vezes vocês não vão achar uma coisa muito bonita ali, não. Porque a impressão saiu ruim, porque a imagem tá ruim, porque a radiografia tá torta, porque tá com a incidência ruim, enfim. Então, qual que é o macete que vocês vão usar? Vocês vão usar aquilo que vocês aprenderam na teoria. Carol, mas é porque lá na teoria nas questões, eu achava Córcova de Hampton. Pois pronto, se você está suspeitando de TEP, você vai olhar aqui nessa radiografia e vai procurar o quê? A Córcova de Hampton. É esse, e o principal ponto que eu quero trazer para vocês é isso aqui. O erro número um é olhar o exame e sair procurando coisas. O certo é o contrário. A hipótese diagnóstica sempre vem o quê? Do quadro clínico e do exame físico. E o exame vai só confirmar aquilo que você já suspeita. Então você não vai ficar procurando. Às vezes eu pego uma radiografia aqui, o doutor, ele sabe o diagnóstico. Aí eu entrego uma radiografia. A radiografia tá ruim, tá feia ali. Aí do nada ele começa a me falar um monte de coisa. Retificação dos arcos costais, hiperinsuflação pulmonar. Mas aí o paciente está com uma crise leve de asma ali, não deu tempo, gente, de causar alteração, não. Então, se o paciente acabou de iniciar uma crise leve de asma, como é que você acha que vai ter alteração radiográfica assim? Não dá, porque a asma é uma coisa ali reversível, é diferente de DPOC. Mas tá com tosse, falta de ar, e eu vi uma imagem ali toda preta, bonitona. Eu já falei o que que eu tô achando que tem. Não, vocês vão pensar, asma, crise leve. A radiografia tá normal.
Não tem nada, a radiografia está normal. É uma crise leve, é impossível ter dado tempo de alterar isso aqui, tá? Então, quando eu pergunto para vocês o que que vocês estão vendo nessa radiografia que ninguém me respondeu, eu vou voltar nela e vou falar a mesma coisa. Essa radiografia aqui eu não tô nem aí para ela. A gente olha aqui, meu Deus do céu, mas tem um negócio branco aqui, mas tem um negócio branco aqui, começa a gerar aquela confusão na cabeça da gente. E aí essa região iliar aqui tá bem assim espessada, porque a traqueia tá bonitinha aqui. A traqueia tá bonitinha, então tá normal. Aí daqui a pouco, gente, eu não sei pra onde que eu olho, eu não sei pra onde que eu olho aqui. Vocês percebem? Eu não sei se eu olho se é uma PA, porque a posterior anterior geralmente fica um V assim, né? Não sei se eu procuro retificação dos arcos. Eu não sei para onde é que eu vou. Agora, e se eu disser que eu tenho um quadro clínico de tosse, falta de ar e febre há 3 dias? Por isso que eu tô falando com você, a anamnese e o exame físico é o que vai ditar o que eu vou buscar nessa radiografia. Se eu disser isso aqui, quadro clínico de tosse, falta de ar e febre há 3 dias, vocês vão pensar na hora em pneumonia adquirida na comunidade. E aí, quando vocês pegam o exame físico com murmúrio vesicular diminuído em base direita, com crepitação em base direita, o que que vocês vão procurar? Olha, o exame físico tá desse jeito, crepitação na base direita. Então, peraí, base direita. A gente olha a imagem como se fosse um espelho. Se eu estou aqui, meu lado direito é esse, e se eu olho lá no espelho, meu lado direito é o esquerdo ali. Então é o contrário, meu lado direito não é esse, é esse. Então, base direita, olha bem. Agora você tem outro olhar. Agora você já consegue ver o quê? Que realmente aqui tem o que a gente chama de uma radiopacidade. Então tá bem esbranquiçada essa região, tá bem espessada essa região aqui, não tá? Isso que vocês vão procurar. Por quê? Porque vocês viram que no exame físico tá o quê? Murmúrio vesicular diminuído em base direita, com crepitação em base direita. Me explica uma coisa, pra quê que vocês vão ficar olhando aqui pra cima, aqui, aqui, aqui pro lado esquerdo? A gente está vendo a região acometida do lado direito. Eu não estou falando que não é importante olhar toda a radiografia, não, gente. É extremamente importante. A gente está aqui falando de prova do INEP, tá? E a prova do INEP valoriza os achados que são chaves daquela doença. Então, o INEP não vai ficar pedindo para você falar, ai, essa é uma radiografia que tem uma incidência em PA, está uma radiografia com uma rotação. Não vai ficar pedindo isso. Ele quer o achado típico daquilo ali. Então, você viu que tá isso aqui, o que que você vai falar? Radiografia evidencia uma consolidação na base do hemitórax direito, ou seja, foi o que você viu aqui no exame físico. E além disso, você ainda pode virar e falar assim, com presença de broncograma aéreo. Eu tô vendo broncograma aqui. Se eu virar para vocês e falar que eu tô vendo, eu tô buscando muito broncograma. Pronto, eu tô vendo um aqui, um pontinho preto aqui. O que que é o broncograma? É quando a gente tem uma inflamação ali dentro dos vasinhos. Gera um processo inflamatório. Só que vocês concordam comigo que é bem difícil ver. É como se eu visse uma região, uma região os bronquíolos, eles vão ramificando, tá? E aí vai pegando inflamação dentro daqueles bronquíolos até chegar no alvéolo. Então, aí eu começo a ver um pouquinho essa região preto e dentro branco. Como se fosse isso aqui, ó. Mas vocês vão ficar procurando isso? Não. O INEP vai tirar ponto seu por falar broncograma aéreo? Não. Mas ele vai colocar ponto? Vai. Então, vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio que eu tô querendo chegar com vocês? Vocês vão procurar as coisas de acordo com a queixa do paciente, tá bom? De acordo com a queixa do paciente. Então, a gente já começou com essa radiografia, mas deixa eu falar uma coisa antes para vocês. Os principais exames que geralmente o INEP coloca para a gente é uma radiografia, tomografia, ultrassonografia, não é tão comum a ressonância, tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam? A radiografia, quais são os casos que ela é mais solicitada? Para visualização do tórax, principalmente em doenças como pneumonia, derrame, pneumotórax, enfim, tem boa visualização de ar, de ossos, abdômen agudo, obstrução, perfuração,
é o que corresponde à rotina radiológica de abdômen agudo. Calma que a gente vai ver de forma mais detalhada o que é a rotina radiológica de abdômen agudo. Só mostrando para vocês a utilidade. E os outros casos é principalmente quando tem fratura. Tomografia. A tomografia, para a prova prática do INEP, o que mais ele vai te solicitar é AVC, tá? AVC, para diferenciar isquêmico e hemorrágico. E aí a gente vem também com aquela questão de uma diverticulite, de uma litíase. A gente tem uma litíase renal, é uma tomografia sem contraste que vai ver, tá? Exames bons assim. A ultrassonografia, gente, a ultrassonografia é extremamente utilizada. E ela vem para cenários de abdômen agudo, de questões ginecológicas, em uma estação de ginecologia e obstetrícia, tá? Eu pego aqui em questões de trauma, o FAST, que é o ultrassom à beira-leito ali. E a ressonância, Carol, quando é que eu poderia solicitar uma ressonância? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cefaleia e eu estou buscando o famoso Snoop, que a gente falou na reunião passada, lembra? Busquei o Snoop, procuro os sinais do Snoop, eu tenho algum positivo? Aí já tem uma indicação de solicitar um exame de imagem, como a ressonância magnética. Fechou? Então, só aqui os pontos chaves dos principais exames que eu quero mostrar para vocês. Então, o sentido principal aqui de tudo que eu tô querendo mostrar para vocês é o quê? Eu quero que vocês entendam que aqui o ponto-chave, o que vai nortear todo esse restante dos exames que a gente vai ver, é o quê? Que não é para sair buscando coisa no exame complementar do INEP, não. Você está indo confirmar a hipótese diagnóstica. É por isso que eu estou falando com vocês, não saiam pedindo exame adoidado do nada, que vocês não vão saber olhar o exame, não vão saber interpretar nada. Faça uma boa anamnese, o ponto um. No ponto 2, vai para o exame físico. Recebeu o exame físico, eu estou vendo gente lendo tão rápido esse exame físico, a resposta está lá, tá? Eu tenho estertores crepitantes na base pulmonar direita. Vocês vão ler o quê? Vocês vão ler consolidação, broncograma aéreo e hemitórax direito. Fechou? Carol, quais são as projeções? A gente falou em alguns casos que eu vou solicitar radiografia. Quais são as projeções que eu solicito? Gente, presta bem atenção. Quando eu falo para ver bem a região do tórax do pulmão, o melhor é PA e perfil. Carol, por que PA e por que perfil? Eu vejo o pôstero anterior de trás para frente e eu vejo o perfil de lado. O pulmão, gente, ele tem uma característica que ele é tridimensional. Eu tô vendo esse pulmão de lado. Vocês estão percebendo que tem uma região aqui no meio que, se você não solicitar uma radiografia de perfil, ou seja, de lado, lateral, você não vai conseguir ver. Você consegue ver com o PA essa parte boa do pulmão. O AP você consegue ver bastante, mas assim, no AP você tem que entender que a anteroposterior é menos solicitada, por quê? Porque a anteroposterior tende a ver o coração muito grande, a ampliar a área cardíaca. E não é o nosso intuito, a gente está querendo ver mais a área pulmonar. Quando você solicita uma anteroposterior, sabe quando é que vocês vão solicitar uma anteroposterior? Na maioria das vezes é quando vocês estão em quadros, vocês querem ver bem o coração ou em quadros em que o paciente não consegue ficar em pé. Ele está impossibilitado de ficar em pé. Mas do restante, a maioria é PA e perfil. Carol, então como é que você me recomenda solicitar na prova do INEP? Vocês querem uma dica para não esquecer? Solicita as três dimensões. Carol, mas eu olhei uma estação do INEP de 2020 e tantos e ele não cobrou especificar a projeção. Vai, besta. Não, não especifica, não. É a mesma coisa que eu tô falando com vocês de notificação do casal Sinan, o INEP tem começado com as picuinhas com a gente. E assim, eu dou isso aqui pro INEP tá cobrando que vocês falem se a notificação ao Sinan é imediata ou semanal. Peguei um acidente de trabalho, notifico o caso ao Sinan de acidente de trabalho de forma imediata, em até 24 horas. Tá percebendo? Dengue, eu vou notificar de forma semanal. Gente, tentem falar as coisas de forma completa. Carol, não vou falar projeção, não. Não fala, mas você tá correndo risco de perder meio ponto. Viu? Então, eu tô explicando para vocês para fazer sentido as coisas. Por que que a gente solicita mais PA e perfil? Mas se quiser solicitar, Carol, não entendi você explicando isso aqui, não. Se quiser solicitar AP, PA e perfil por via das dúvidas, não tem problema. Olha para vocês verem, até coloquei aqui, nem tinha. Em pé, APA, tá? APA a gente solicita geralmente em pé e a gente vê. Não, não.
Eu não quero que vocês tomem como parâmetro isso aqui, não. Essa comparação que eu botei aqui, não. É isso aí que eu falei com vocês, tá bom? Fechou? Então, a P, a gente coloca o coração maior, tá? É resumindo a isso. Na AP, a gente vai colocar, acabar crescendo o coração mais, porque eu tô vendo antero-posterior. Na PA, não, eu mostro o tamanho real. Mas fica com esse raciocínio que eu mostrei pra vocês, tá? De PA e perfil são as principais. Aí vocês lembram, quando a gente solicita a radiografia, a gente está fazendo o quê? Radiação. Tá passando raio. Se fica preto, é porque o raio tá passando. Eu quero que vocês imaginem assim, ó, quando o céu, quando tá soltando aquele trovão à noite, que sai aquele raio, solta aquele raio, tum, passou o raio, fica tudo preto, dá aquele apagão na cidade toda, tá? Então fica tudo preto. E preto significa que tem ar, passou o raio. O raio X passou, tem ar. A gente chama de radiolúcido, tá? Agora, quando a gente fala, doutor, eu falo PA ou nome completo. Gente, eu vou deixar a critérios seus, porque eu não acho que o INEP seria tão rigoroso de cobrar de posterior anterior, tá? Mas quer falar de forma completa? Fala. Mas eu não acho que ele cobraria. Eu tô falando assim. Eu não tô te dando uma certeza absoluta. Não tô te falando 100%, que é isso que eu tô falando na questão do INEP. A gente não pode afirmar. Mas o PA e perfil geralmente seria o que ele aceitaria de boa. Mas quer falar completo? Não custa nada também. Eu solicito radiografia de tórax em projeção, perfil e pôstero anterior. Acabou. Cinza. Cinza, geralmente, a gente não vê muito assim nesse contexto aqui, porque vai aparecer uma imagem meio no meio termo ali. Agora, branco, não. Branco, a gente vê aqui osso, cálcio, metal, que é justamente as costelas quando a gente vê. O cinza, vocês começam a pensar assim, tem uma inflamação ali. Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha para você ver. Isso aqui é o radiolúcido. Radiolúcido. Por quê? O radio. Isso, gente. Por quê? Porque eu tô vendo uma região que ela tá bem marcada de osso, tá? E aí, já quando eu vejo essa parte aqui, ela tá mais radiopaca, tá? Porque ela tá onde tá marcada por inflamação. Ela tem mais questão de líquido inflamatório. Então, radiopacidade, tá bom? Radiolúcido é essa parte mais preta. Fechou? Agora, vamos lá. Essa interpretação aqui tá ok, só que assim é o que eu tô falando pra vocês. Peguei essa imagem aqui agora. Quem sabe me falar os achados dessa imagem aqui? Alguém sabe me falar o que que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Eu só peguei imagens que caíram na prova do INEP, tá? Tem uma ou duas aqui que não caiu. Mas quem sabe me falar aqui? Vamos tentar interpretar isso aqui? Ah, eu tô vendo uma radiolucidez aqui porque tá preto. Radiopacidade por causa do osso, que a gente vê mais assim, né? Marcado. E o que mais vocês estão vendo aqui? Dá vontade de pegar essa radiografia e jogar fora. Porque assim, é isso que eu falei com vocês. Primeiro a gente olha a clínica. Algumas pessoas já falaram aí, pneumoperitônio, pneumoperitônio. Perfeito. Então, algumas pessoas podem ter ficado na dúvida. A gente pega a radiografia dessa solta no chão? Não quero saber. Só que qual que é o problema? E se eu disser que tem um quadro de abdômen agudo súbito e tem uso de AINES de forma contínua? Aí vocês já vão matar, que tem presença de pneumoperitônio. Por quê? Se a gente falou que o ar atravessa, os raios atravessam o ar, vai ficar preto a parte que tem ar. Se vai ficar preto, o que que vai acontecer aqui? Se eu tenho uso de AINES crônicos, eu tenho uma lesão da minha mucosa gástrica. Essa mucosa gástrica lesionada, uma hora ela perfura. E quando perfura, sai ar da região gástrica. Esse ar vai para onde? Peritônio. Só que o ar, por gravidade, ele tende a fazer o quê? Ele tende a subir. Se o paciente está em pé. Se eu estou em pé e o ar saiu do estômago, ele vai para a cavidade peritoneal, ele fica solto, ele vai fazer o quê? Por gravidade eu subo, não é? O ar ele não sobe, eu subo o ar. E esse ar, por isso que fica
esse sinal de pneumoperitônio, por isso que fica como se fosse um ar empurrando essa região, principalmente do lado direito. Fechou? Isso é o pneumoperitônio, mas assim, peguei essa radiografia, eu não quero saber dela não, até ter o quadro clínico. Carol, e como é que a gente solicita essa radiografia aqui? Vamos lá. Eu vou solicitar radiografia de tórax em PA e em ortostase. Ou seja, em PA, porque a gente falou que é melhor para ver de forma fidedigna. Se eu solicitar um AP, eu vou ver um coração gigante, eu vou ver umas estruturas da frente maiores, os arcos costais tendem a estar muito mais retos se eu pego de frente. Então, solicita em PA. E eu tenho que solicitar em PA em pé, porque minha anamnese, meu quadro clínico e o meu exame físico me deram uma sugestão que era abdômen agudo perfurativo. Eu já tinha uma hipótese diagnóstica formada. Então, eu vou solicitar em pé, porque eu quero ver esse ar subindo e formando o pneumoperitônio que a gente viu na imagem anterior. Pronto. Isso, gente, eu posso solicitar isso aqui? E o que que é a famosa rotina radiológica de abdômen agudo? Existem alguns quadros de abdômen agudo, como esses, que eu viro às vezes para o doutor e falo assim: olha, não está sabendo solicitar de forma completa qual é o específico? Solicita a rotina radiológica de abdômen agudo por enquanto. Porque o INEP já pontuou na edição passada, retrasada na verdade. Ele pontuou se você solicitou rotina radiológica de abdômen agudo. Mas o que que a gente quer saber? A gente quer saber o que que é isso. O que que é rotina radiológica de abdômen agudo? Porque eu não tô com a queixa torácica, eu vou solicitar a rotina radiológica de abdômen agudo. Eu não tô com a queixa abdominal, uma perfuração, e eu vou precisar muito de um abdômen em pé e deitado. Eu preciso do torácico em pé para ver se o ar subiu. Então é importante a gente entender o que que é isso, porque apesar do INEP ter cobrado, ter validado, se você solicitou rotina radiológica de abdômen agudo na passada, pode ser que na próxima ele peça especificamente o que que você vai solicitar nessa. Então, por que que a gente não solicita de forma completa? Quando a gente fala rotina radiológica de abdômen agudo, vocês já sabem que são radiografias que eu vou solicitar em quadros de abdômen agudo, principalmente no obstrutivo, que são os achados que a gente busca de o sinal de grão de café, o sinal de miolo de pão no fecaloma, o grão de café no volvo de sigmoide, bridas e aderências no empilhamento de moedas. E eu procuro também aqui no perfurativo, principalmente nesses dois. Então, por isso que eu falo rotina radiológica de abdômen agudo, é de quadro de abdômen agudo que eu vou solicitar. E o que que é essa rotina radiológica de abdômen agudo? Ela envolve justamente uma radiografia tanto torácica quanto abdominal, em pé e deitado. Geralmente é isso. É abdominal e é torácica. Vocês vão solicitar radiografia de abdômen em pé e deitado, ou se achar mais bonitinho, em ortostase, que é em pé e em decúbito dorsal, e também a radiografia de tórax em PA em ortostase. É isso, se vocês pararem para olhar, são essas três radiografias que formam a rotina radiológica de abdômen agudo. Então, não custa nada vocês aprenderem agora que são essas três e começar a solicitar as três em vez de falar rotina radiológica de abdômen agudo. Eu não estava achando ruim que falava até agora, porque eu sei que faz confusão, mas agora eu estou explicando para vocês o quê? Radiografia de abdômen em pé e deitado, ou seja, em ortostase e em decúbito dorsal, porque fica mais bonitinho, e também radiografia de tórax em PA. A rotina radiológica de abdômen agudo é isso, tá? São essas três radiografias. E o que que vocês vão fazer? Vocês solicitam as três para ver tanto o pneumoperitônio quanto para, em casos, por exemplo, eu tenho um abdômen agudo obstrutivo, um empilhamento de moedas, vocês só vão ver os níveis hidroaéreos, hidro de ar, hidro de água, aéreo de ar. Vocês só veem os níveis hidroaéreos porque o paciente, se eu pedir em ortostase, o ar sobe e o líquido fica, o ar sobe, o líquido fica. Então, vocês pedem nessas projeções. Entendem por que que a gente faz esse jogo? Porque esses quadros de abdômen agudo têm essa alteração de acordo com o em pé, deitado, às vezes no torácico o ar empurra se tem uma perfuração, empurra a região diafragmática. É por isso que a gente solicita essas diferentes projeções e a rotina radiológica em si. Olha para vocês verem, isso aqui eu vou te falar, isso aqui, né, já tá manjada essa imagem já. É o famoso sinal de empilhamento de moedas.
Todo mundo conhece. Como é que vocês solicitam isso aqui? A mesma coisa. Vocês podem solicitar a rotina radiológica de abdômen agudo. Ou seja, eu vou solicitar a radiografia de abdômen em pé e deitado e radiografia de tórax em PA em ortostase. Isso é a rotina radiológica de abdômen agudo. Aqui, especificamente, vocês percebem que a radiografia de tórax aqui não vai ser tão assim, nossa, que necessário. Mas solicita as três de forma completinha, porque vocês garantem que todas as estações de abdômen agudo vocês dominem a rotina radiológica, tá bom? Eu sei que na hora dá o nervosismo. Então é isso. Solicita a rotina radiológica de abdômen agudo, radiografia de abdômen decúbito dorsal e em ortostase, e também associada à radiografia de tórax em PA em ortostase. Fechou? Agora, o que que vocês veem nessa imagem aqui? Eu tô mostrando de novo que eu tô pegando uma imagem no meio da rua, tá? Eu tô pegando uma imagem ali no meio da rua, peguei na rua. Eu olhei essa imagem aqui do nada. Aqui agora nós temos 60 pessoas nessa reunião. Vamos lá. Quem arrisca dizer o que que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Peguei essa imagem. É uma imagem assim, fala a verdade. Tá boa essa imagem? Não tá estranha? Tá estranha, né? Agora, se vocês olharem bem aqui, e ficar procurando um monte de coisa, meu Deus do céu, começa a ficar uma confusão. Agora, qual que é o raciocínio que eu quero que vocês tenham? E se eu falar para vocês, e se eu disser para vocês, vixe, e se eu disser, deixa eu voltar aqui que travou, que o paciente teve falta de ar de início súbito? Eu tô querendo levar para a famosa córcova de Hampton. Por quê? Vocês dominam o tema da teoria. Todo mundo que está aqui está cansado de fazer questões da teoria. E sabe que a marca do tromboembolismo pulmonar é uma falta de ar de início súbito, que pode ou não estar acompanhado por dor torácica. Quem já fez aqui prova discursiva da época, minha última, a prova que eu fiz foi a de 2024.2, foi a última prova que teve questão discursiva. Olha, que menina, né? Que sorte. Foi a última que teve questão discursiva. E na minha, o paciente tinha falta de ar de início súbito. Era só isso que ele tinha, nem dor torácica. A questão estava bem assim, bem fraca. E tinha radiografia. E pedia para descrever isso aqui. E a única coisa que você precisava descrever, se você descrevesse uma córcova de Hampton, você já pontuava muita coisa e valia 10 pontos cada questão. Então, imagina 10 pontos no INEP. Então, agora que vocês sabem, tromboembolismo pulmonar. Eu cheguei com falta de ar súbita, anamnese. No ponto um lá da anamnese. Anamnese. Vocês chegaram lá no 1.2, 1.1, identificação, 1.2, motivo de consulta. Foi falta de ar de início súbito? Acabou. O paciente vai ter um histórico ali de viagem prolongada, de trombose venosa profunda. Não é porque vocês vão, ele vai te dar, não. Vocês vão ter que perguntar. Fez viagem por tempo prolongado, ficou acamado por tempo prolongado, fez alguma cirurgia, né? Teve trombose venosa profunda, você ou na família. Só que quatro perguntas da anamnese que eles vão pontuar. Vocês têm que perguntar. Então, achou isso aqui? Gente, quando vocês forem para o exame complementar, vocês vão ver uma radiografia e vocês vão buscar o quê? Ah, lá na prova teórica eu estudava que era Corcova de Hampton. Acabou, vocês vão procurar isso. E onde é que vocês estão vendo uma imagem aqui de Corcova de Hampton? Ou seja, essa imagem mais triangular, com essa base voltada para baixo, com esse vértice voltado para a região ilear. Onde é que vocês estão vendo aqui? Direito ou esquerdo? Vocês estão vendo do lado direito ou esquerdo? Fale para mim. Vocês estão vendo do lado direito ou esquerdo a Corcova de Hampton aí? A gente tem todo esse espessamento, vocês estão vendo? Agora a marca, a bonitona, lindona. A gente tá vendo do lado esquerdo, isso mesmo. Então a base põe na esquerda. Olha para vocês verem bonitinho aqui. Ah, Carol, não tô vendo. Não tá vendo, não tem problema não. Fala do mesmo jeito. Sabe por quê? Pegou uma radiografia de TEP. Pode ter certeza que vai ter lá. Então não tô vendo, meu Deus, que imagem ruim. Fiquei nervosa na hora, me tremi. A imagem evidencia uma corcova de Hampton. Fala. Fala, pode falar, viu? Pode falar. É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham, tá bom? Agora vamos lá. Peguei tomografia. Vocês pegaram a tomografia dessa daqui. Isso aqui é a famosa tomografia de crânio sem contraste. Eu quero que vocês me falem se vocês estão vendo alguma coisa aqui.
Vocês estão enxergando alguma coisa nessa tomografia de crânio sem contraste? Isso aqui foi uma imagem que já caiu na prova do INEP. Já caiu na prova do INEP. Foi uma edição que teve. Várias dicas aqui. Vocês veem alguma coisa aqui nessa imagem? Quando a gente pega uma tomografia, imagem hipodensa em hemisfério direito, eita, doutor João Pedro tá aqui arrasando, ele arrasa, viu? Bom, então, vocês estão vendo uma tomografia que a gente precisa entender algumas coisas. Tomografia, a gente já olha o que é hipodenso e hiperdenso. Hipo e hiperdenso. Aí eu quero que vocês imaginem hiperdenso. Algo que seja muito denso, vocês podem associar quando tem líquido, sangue. Hiperdensidade se refere a uma região que vai estar branca, hiperdensa. Pensa uma coisa hiper assim, ela fica branca, ela fica toda assim. Vocês já viram um lugar, uma festa à noite, uma pessoa chegar de branco, ela fica hiperdensa. Eu acho branco tão bonito. Chegar de branco assim faz a diferença. Então vocês imaginem isso, que a tomografia de crânio, se vocês verem um negócio assim branco, vocês vão ver uma parte assim, que vocês vão na hora lembrar, tem sangue aqui nesse crânio. E eu tô falando de sangue, gente, claro que tem outros acometimentos, mas assim, eu tô falando de sangue porque essa imagem aqui para mim solta não vale muita coisa. Agora, se eu virar para você e falar que esse paciente tem um quadro neurológico súbito, acabou. Paciente com quadro neurológico súbito, eu vou suspeitar na hora de quê? AVC até que se prove o contrário. E eu suspeitando de AVC até que se prove o contrário, eu solicito o quê? Tomografia de crânio sem contraste. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Toda essa região aqui que está mais escura é uma região que está apresentando o quê? Hipodensidade. Quadro neurológico súbito. Eu vou buscar o quê? AVC. Eu busco AVC, eu solicito tomografia de crânio sem contraste. Para que que a gente solicita tomografia de crânio sem contraste? Porque a gente está querendo buscar, gente, se tem hemorragia. Se tiver hiperdensidade, se tiver área branca, se em vez de preto aqui tiver branco, é porque é hemorrágico. Se não tiver, é isquêmico. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção. Essa região de hipodensidade não é sempre que vai ter no isquêmico, não. O isquêmico, a maioria das vezes, o AVC isquêmico, ele não apresenta alteração nenhuma da imagem. Vocês podem pesquisar aí que tem à vontade. Tomografia de crânio sem contraste normal. Vai estar tudo lindinho, tudo bonitinho aí, tá? Então, o que eu quero que vocês imaginem? Eu tenho uma suspeita de AVC isquêmico, porque eu tenho um quadro neurológico súbito que tá batendo ali. Eu peguei uma tomografia de crânio sem contraste e tá tudo bonitinho, não tem alteração nenhuma, tá lindo. Esse hemisfério aqui tá igual a esse aqui, tá tudo bonitinho. Esse tá igual a esse, não tem mancha, não tem nada. Não acha que você tá descartando o AVC isquêmico, não. No AVC isquêmico, a gente tem uma demora aí, a gente tem um tempo para causar uma morte da região, a famosa área de penumbra. Então, até que essa região esteja morta e mostre esse sinal de hipodensidade, tô morta, hipodensidade aí, demora. Então, você vai solicitar uma tomografia de crânio sem contraste? Se vier isso aqui, meu amigo, se vier isso aqui, é porque provavelmente já tem muita área morta. Aqui tem pouca coisa a se fazer. Geralmente já passou de 4 horas e meia, que é o tempo da gente fazer a trombólise. Lembram? Já passou de 4 horas e meia. Agora, se tiver normal, vocês não descartam AVC isquêmico, porque a maioria dos casos está normal. O que o normal quer dizer é que não é hemorrágico. A gente solicita a tomografia de crânio sem contraste em suspeita de AVC para descartar acidente vascular cerebral hemorrágico e ficar com o isquêmico, que é a grande maioria dos casos. Então, essa imagem aqui não fala nada até você pegar um quadro neurológico súbito. E é isso que eu estou frisando. Você não vai pegar a imagem e buscar achado. Você vai pegar a sua hipótese diagnóstica e confirmar com a imagem. E é isso. Uma parte que é hiperdensa, ela fica muito branca, mostra sangue. Hipodenso é preto. A gente vê em AVC isquêmico, por exemplo, e assim, é o que eu tô falando, é após horas, vocês podem muito bem pegar uma nova estação de AVC, porque o INEP tá amando neurologia, e não ter alteração nenhuma na tomografia de crânio sem contraste. Fechou? Carol, e esse tal de hiperdenso? Pronto, olhem aqui para vocês verem, tá vendo o tanto que tá hiperdenso, o tanto que tá branco? O tanto que tá branco? O tanto que tá branco.
o tanto que tá branco. Isso aqui, gente, é tudo hemorragia. Hemorragia ou hematoma. A famosa hemorragia subaracnoide. Olha isso para vocês verem, no espaço subaracnoide, a pior cefaleia, a pior dor de cabeça da vida. Ah, Carol, mas você falou que eu não pego aqui. Gente, vocês vão receber uma anamnese com a pior dor de cabeça da vida, né? É um início súbito. A gente falou de cefaleia e no Snoop tinha aquela parte do início súbito. Doutora, começou do nada, a pior dor de cabeça da vida. Acabou, você vai ter que solicitar um exame de imagem, uma tomografia de crânio sem contraste, uma ressonância magnética de crânio, e na tomografia você vê isso aqui. O que que você vai falar? Sinais de hiperdensidade no espaço subaracnóide. E não é porque, nossa, tô sabendo direitinho separar o subaracnóide bonitinho do Não, é porque a clínica mostrou. Olha o intraparenquimatoso, como é que aparece mais. Uma hemorragia intraparenquimatosa, ela aparece mais como um poço de sangue ali, tá? Olha para vocês verem a epidural e a subdural. Cada um tem um jeitinho de gravar, mas esses hematomas aqui, geralmente eu penso o quê? O subdural, o S de salada, tem banana, tem o formato de banana, salada de fruta, tem banana, então eu penso no S de salada de fruta, tem a banana, o formato da banana, o subdural. E o epidural é o egg de ovos em inglês, né? Egg em inglês, ovos. A marca. Essas são as marcas aqui. E olha para você ver como tá hiperdenso, hiperdenso. Se fosse para ter um AVC hemorrágico, vocês veriam essa hiperdensidade aqui, tá? E não hipodensidade. Vocês já sabem, a solicitação do crânio, a maioria das vezes é o quê? Eu solicito tomografia de crânio sem contraste. Solicitou? É essa a interpretação hiperdenso ou hipodenso. Agora vamos pegar aqui. Vocês vendo isso aqui? Eu coloquei, já tá até com a setinha. O que que vocês estão vendo aqui? Alguém me fala o que que vocês estão vendo aqui? Sem clínica. Fica uma coisa assim meio perdida, mas quem já tem contato maior com a prova vai saber o que que é isso aqui, porque eu tirei essas imagens de estações que a gente costuma treinar. Essa imagem aqui talvez pareça é um ponto branco do nada. E se eu falar para vocês que esse paciente tem dor lombar e dor para urinar? Vocês vão ver o quê? Litíase. Doutora Camila respondeu. Litíase. Pronto. Quem mais respondeu? Cálculo renal. Doutora Carolina. Sempre presente que é a doutora Carolina. Ó, vamos lá. Dor lombar e dor para urinar, vocês já mudam. E vocês vão sempre solicitar tomografia abdominal sem contraste. Por quê? Vocês estão percebendo o quanto é hiperdenso? Hiperdenso. Olha como é que brilha. Imagina se vocês colocarem contraste. Toma cuidado para vocês não confundirem com a diverticulite aguda. A diverticulite aguda a gente solicita o quê? Tomografia de abdômen com contraste, porque a gente já quer ver, por exemplo, o Rinchey 4 já chegou a perfurar. Um Rinchey 3 já está com a peritonite ali difusa, purulenta. Um Rinchey 1 tá com abscesso ali, mas geralmente está pericolônico. O Rinchey 2, o abscesso está à distância, né? Geralmente está um abscesso pélvico à distância. Rinche 1 e 2, se tiver abscesso maior que 4 ou 5 centímetros, o que que vocês vão fazer? Drenar. Aqui vocês solicitam tomografia abdominal com contraste. Agora aqui não pode ser contraste, não. Se vocês colocarem contraste aqui, vocês não vão ver cálculo, não. E aí vocês pensam, um abscesso, geralmente, o abscesso a gente vê mais uma inflamação ali, um conteúdo mais esquisito. Então vocês conseguem ver se colocar contraste bem. Agora aqui, não. Aqui vocês não vão conseguir ver, tá bom? Para eu saber se peço com contraste ou sem contraste. Bia, a jogada é essa. É justamente essa. Se for, pronto, quando eu pensar em litíase ou algo, isso. Se for algo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que que a gente falou? Sangue, sangue, hemorragia, o que que vai gerar? Vai gerar hiperdensidade, tá? Hiperdensidade. Agora, a área necrosada, área morta, até inflamação mesmo, que não gere tanto líquido, mas gera uma perda daquela região ali da estrutura, vai gerar uma área hipodensa. Cálculo.
Você consegue perceber que o cálculo, geralmente, claro, gente, isso aqui não é para todo o cálculo, tá? Tem cálculos de diferentes tipos. Tem cálculo de Struvita, que é por processo infeccioso, oxalato de cálcio. Tem cálculo por ácido úrico. Tem cálculo de todo tipo. Mas a gente não entra nessas particularidades. A gente entra na parte de que, se você tem suspeita, o primeiro ali que você solicita, que o INEP vai te cobrar é a tomografia de abdominal sem contraste. Tá? Ele não chega a complicar tanto assim, não. Agora, se você pega criança ou gestante, vocês já sabem que o primeiro não vai ser tomografia, vai ser o quê? Uma ultrassonografia, tá bom? Vai ser, é, vai ser ultrassonografia, gestante e criança. Se for o abdômen agudo, é com contraste. Sim, no caso que a gente falou de uma diverticulite aguda. Porque também não é todo abdômen agudo, né? Que a gente solicita de cara uma tomografia com contraste. Porque eu quero que vocês lembrem que a tomografia é mais caro, né? A gente sabe que diverticulite aguda especificamente tem classificação de Rinchey. Então a gente precisa da tomografia porque o INEP cobra isso da gente. Vocês lembram? O INEP cobra isso nas provas, a classificação. E geralmente é o que quem que mostra, geralmente não, quem mostra é a tomografia, porque é a tomografia que mostra o abscesso pericolônico ou à distância, e aí a gente classifica, tá? Mas, por exemplo, se vocês pegarem aí, vou dar um exemplo. Vocês pegam uma vesícula, vocês vão primeiro na ultrassonografia. Vocês pegam um apendicite, primeiro a ultrassonografia. É o mais econômico ali, o mais fácil ali, a beira-leito ali você pode fazer. Mas a tomografia, no caso de uma diverticulite, é a primeira, porque a gente precisa para fazer essa classificação de Rinchey. Fechou? E é isso. Exatamente. Quando a gente busca toda essa parte de buscando sangue com contraste. Não, peraí, calma, Bia. Não, se você tá buscando a parte de sangue, é igual eu te mostrei aqui, ó. Tem que ser sem contraste. Eu vou te dar um exemplo. Eu tô vindo aqui uma tomografia de crânio. A gente sempre pede sem contraste, porque o sangue você vai ver hiperdenso. É a mesma coisa do cálculo, você vê hiperdenso. Se você colocar contraste, você não vai ver nada. Entendeu? Se você colocar contraste aqui, ó, deixa eu pegar o cálculo, você não vai ver nada, porque vai ficar tudo branco. Vai ficar tudo branco. O que era para mostrar assim, sum, vai ficar tudo branco. Entende? Entendeu? Não vai dar para ver. No caso de, entendeu? Então, deixa eu falar. Não. Doutora, você tem que pedir de forma completa. Tomografia axial é a forma como ela é tirada, tá? Tem que pedir completo, com contraste ou sem contraste. Ele vai te. Ah, caramba, mas não cobrou em tal edição. O INEP tá querendo as coisas completinha. E tomografia de crânio é sem contraste para poder ver essa questão do AVC. Tomografia de abdômen é com contraste para ver diverticulite aguda. Tomografia de abdômen é sem contraste para ver o cálculo, tá? Esses são os padrãozinhos do INEP. Agora, fechou, gente? Ó, fiquem tranquilos que eu vou tentar procurar mais imagens assim para mostrar. Se eu soubesse que ia trazer tanta polêmica essa parte de tomografia, era para ter colocado mais. Até o de diverticulite trazer para vocês. Mas vocês vão lembrar de mim na hora que vocês estiverem fazendo as estações, que vocês verem sangue aí, um poço de sangue bem branco, hiperdenso, tá? Ó, vamos lá. Agora essa parte aqui. Eu acabei empolgando, coloquei bastante imagem aqui, mas é pra gente ter um pouquinho de contato com cada um. Tá dando pra acompanhar, gente? Tá dando pra acompanhar? Tá ficando. Não, Carol, tá ficando confuso demais. Tá dando pra acompanhar? Vocês olhando essa imagem aqui agora, o que que vocês enxergam aqui? O que que vocês enxergam nesse eletrocardiograma? Hipertrofia do ventrículo direito, João Pedro com tudo aqui, FA, e doutora Carolina, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Quem mais? Quem mais? Ó, tem gente aqui que tá imaginologista mesmo. Mas vamos lá. Eu olhei isso aqui na fase prática do Revalida, eu não quero isso aqui solto. Eu vou jogar isso fora. O que que a gente quer? A gente quer uma clínica. Agora eu vou falar pra vocês. Esse paciente tá com batedeira no peito. Qual que foi a queixa que ele chegou? Tá com batedeira no peito. Ou, doutora, meu coração tá saindo pela boca. Ou, doutora, eu tô com palpitação. Esse foi o quadro clínico que ele chegou.
Você sabe que na anamnese, isso aqui não basta pra gente. Já sei o que que é, não interessa. Você vai ter que começar a perguntar muito mais. Náuseas, vômitos, sudoração, tontura, sensação de desmaio, dor torácica. Só que eu fiz 6 perguntas. Sabe por quê? Por mais que você saiba o que é, não adianta. O INEP quer investigação. E além de investigação de diferenciais, você está investigando se esse paciente está instável ou estável. Porque do que a gente está falando quando o paciente tem batedeira no peito? Quem mais aposta aí em alguma coisa? Batedeira no peito e sede. Gente, quem tá aqui que já fez a prova teórica, quem tá aqui que fez as questões do INEP, isso aqui já foi muito cobrado em questão teórica do INEP, em questão objetiva do INEP. Não tô falando nenhuma novidade aqui com vocês. Já foi muito cobrado e caiu dessa maneira. Doutora Camila, doutora João Pedro, quem mais? Fibrilação atrial. Por quê? Todo sintoma de palpitação, batedeira no peito, coração saindo pela boca, a gente pensa em fibrilação atrial. Carol, é só fibrilação? Claro que não, são taquiarritmias. Só que o principal que o INEP cobra é o quê? FA, fibrilação atrial ou flutter atrial. Só que os dois, gente, praticamente é a mesma coisa. Só sabe qual que é a diferença? O flutter atrial, ele é mais organizado. A fibrilação atrial é mais bagunçada. E é isso, doutora Ana Karina, que você vai procurar aqui. Justamente, o que que acontece? Quando você pega esse eletro aqui em um paciente com batedeira no peito, você já viu um quadro clínico compatível com fibrilação atrial, você já viu um exame físico compatível que o ritmo cardíaco vai estar irregular, e você pegou o eletrocardiograma de 12 derivações e vai falar o quê? Eu não tô vendo nada aqui. Eu não tô nem, não vou nem mostrar pra vocês ainda. Eu vou falar do que eu sei da teoria que eu já estudei. Eu vejo ausência de onda P, intervalo RR irregular e o QRS estreito. Carol, mas o QRS nem tá estreito. Eu tô falando que eu sei da prova teórica. Sabe por quê? Se você for procurar aqui, eu gosto sempre de procurar em D2. Para mim, D2 é a melhor visualização do coração. Não tô passando eletrocardiograma aqui com vocês, não, mas eu quero que vocês entendam o quê? Cada uma dessas daqui é uma visão, é uma foto diferente que a gente tira do coração. E D2 é a foto mais fidedigna, sabe? Porque vocês tiram a foto do coração assim, ó. Tá vendo? Da direita para a esquerda. E como é que é o eixo cardíaco? Virado para a esquerda. Então, justamente a foto mais fidedigna, eu amo olhar D2. Para mim, D2 é a primeira que tem que ser olhada. Só que qual que é o problema de D2? Eu tô procurando aqui o onda P, eu não acho. Aí eu venho para cá, o próximo. Onda P, eu não acho. Aí eu procuro onda P, eu não acho. Enfim, não tô achando, tá? Então não tem onda P. Deixa eu só corrigir que esse eletro aqui, eu peguei esse eletro errado para vocês, viu? Peguei esse eletro errado pra vocês, vocês acreditam? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui, que não era esse aqui, não. Não era esse eletro aqui, viu? Não era esse eletro. Foca na onda P, que esse eletro aqui tá errado. É de outra. Mas já que foca no que eu tô falando aqui. Não confunda vocês, não. Não vou nem falar por que que tá errado, porque senão vocês vão se confundir. Quem é mais assim de imaginologista aí sabe por que que tá errado, mas eu não vou nem falar. Mas o que que vocês vão olhar? Onda P tem a ausência de onda P. Onda RR irregular. O que que é onda RR irregular? O intervalo RR, a gente teoricamente deveria ter aqui o quê, ó? A gente tem onda P, um Q, R, S e um T. É mal desenhado, não é para ter isso aqui não. E um T, um ST. O R é isso aqui. Então o intervalo R, esse é diferente. Olha o tamanho desse aqui. Agora olha a diferença desse para esse. Bem diferente, né? A diferença desse intervalo para esse intervalo. A diferença desse intervalo para esse intervalo. A diferença esse aqui foi um D2, que ele foi tirado o quê? Ampliado. Então vamos pegar ele que está melhor. Olha para você ver, o D2 ele é tão bom que eles ampliam o D2. Então vamos lá. Esse RR é diferente desse RR, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Enfim, vocês estão percebendo, né? Então, eu não, nem tinha visto isso aqui ainda não. Mas eu sei que o achado da FA é a ausência de onda P, não tem onda P. Vocês estão vendo que tá reto aqui, tá? Não tem onda P aqui, ó. Vou pegar o maior.
Não tem onda P, não tem onda P. Vocês vão pegar a ausência de onda P, RR irregular e um QRS que está estreito. O que que é estreito? QRS pequenininho. Pequenininho. Por quê? O que que é a fibrilação atrial? É o coração se tremendo. Trrr, o impulso elétrico está passando muito rápido. Entende? Então ele passa muito rápido no átrio e ele passa muito rápido no ventrículo também. Só que ele passa muito mais rápido no átrio, porque é fibrilação atrial. Então por isso que a onda P some. A onda P é a despolarização atrial. Então ela some, porque não dá nem para ver. Pronto, também não tô parando aqui para fazer particularidades, não. Tô falando macete de prova do INEP aqui para vocês. E é isso. É isso que vocês vão procurar, tá bom? Agora, se eu pegar isso aqui para vocês, tô pegando isso aqui para vocês. O que que vocês estão vendo aqui? Caramba, já tá escrito distúrbio obstrutivo leve, presença de reversibilidade após uso de broncodilatador. Tá, mas vamos lá. O que que eu tô vendo aqui? Tem gente pegando essa espirometria e lendo assim, ó. CVF 5,2, 4,32. Aí VF1 sobre CVF 84, tá maior que 70 aqui, dá 92%. VF1. Não dá tempo de fazer isso na prova do INEP, não dá tempo. Claro que seria lindo se a gente conseguisse fazer essa análise perfeita. Eu quero que vocês batam o olho e vejam o seguinte: aqui é antes do uso de broncodilatador, antes do uso do broncodilatador. Aqui é depois do uso do broncodilatador, é depois. O que que eu quero que vocês vejam aqui? Se eu estou falando de um paciente que está com sintoma de tosse, falta de ar e chiado no peito há um dia, provavelmente eu estou falando de quê? Uma crise de asma. Tosse, falta de ar, chiado no peito há um dia. Claro, gente, não é só isso não. É uma anamnese completa que vocês vão fazer. A gente está focando só no exame aqui hoje. Eu peguei ali, eu vi a clínica, vi um exame físico que está realmente com o que que é o chiado no peito? São os sibilos. Eu estou suspeitando de uma crise ali de falta de asma ali. Tá, o paciente está assim há um dia. Vamos ver se é uma asma mesmo? Deixa eu usar o broncodilatador. O que que vocês vão buscar? O que que vocês têm que buscar direto na espirometria de um paciente que você está suspeitando de asma? O VF1. E o VF1, vocês não vão olhar, não vou olhar isso aqui tudo, não. 74% antes do uso do broncodilatador, 97%. Ou seja, vocês conseguem perceber que teve um aumento maior que 12% após o uso do broncodilatador. É isso que vocês vão ter que verbalizar. Carol, mas o INEP cobrou falar bonitinho, distúrbio obstrutivo leve, presença de reversibilidade após o uso de broncodilatador. Gente, ele, na edição que ele cobrou, ele trouxe o diagnóstico bonitinho aqui. Imaginem se o INEP traz só a espirometria para vocês. Carol, mas os exames do INEP vêm, não tá vindo assim o laudo bonitinho, nem todos. Nem todos vêm, não. E se do nada ele colocar essa espirometria sem laudo? Vocês vão ficar na mão só porque vocês gravaram isso aqui, porque vocês falaram, ah, não, a espirometria vem laudo? Tem vários do INEP que não vem laudo, vários. E por que não asma? Asma já caiu duas vezes ali na prova prática do INEP. Carol, mas não vai repetir, não repetiu? Colecistite aguda litiásica caiu em 2021, caiu agora de novo em 2025,2. Caiu de novo, igualzinho, colecistite aguda litiásica. E asma, urgina, todo ano tem atualização. Então a gente sabe que teve atualização, pode cobrar sim, vocês vão procurar isso. Então, bater o olho, não vai ficar perdendo tempo não. O que que vocês vão procurar? VF1 com aumento de 12% após o uso de broncodilatador. Confirma então o distúrbio obstrutivo com presença de reversibilidade após o uso de broncodilatador. Acabou. Não pode deixar de falar esse aumento de 12%, que quando a gente utiliza a espirometria, é 12% de aumento que tem que ter. Então é isso que vocês têm que lembrar. Peguei isso aqui, esse exame aqui. O que que vocês vão olhar aqui? Aí do nada vocês pegam isso aqui, olha aqui, isso aqui solto na rua pra mim não é nada. Se eu não souber que esse paciente é o quê? Eu tenho três critérios diagnósticos para DPOC. Os três critérios diagnósticos são paciente ser tabagista, ou seja, ter um antecedente. Carol não é tabagista, mas é mulher, fogão de lenha a vida toda usou. Pronto, já é fator de risco, tá? Então, o paciente tabagista, que é o padrãozinho do INEP, o quadro clínico compatível, tosse, falta de ar já de anos, que está piorando. E o terceiro critério é a espirometria. E qual que é esse achado da espirometria que eu busco? VF1 sobre CVF menor que 70% e pronto, e não se fala mais nisso. E isso é no melhor momento do paciente, ou seja, depois que ele usar broncodilatador. Então aqui vocês vão buscar direto o quê? VF1 sobre CVF
Foi o que que eu falei com vocês, vocês procuram antes do uso do broncodilatador e depois, ó, o predito, e pós. Aí vocês vão buscar pós o uso de broncodilatador de 64%. Vocês estão vendo que está menor que 70%? Ou 0,7? Pode ter unidade de 0,7? Pode. Estou colocando porcentagem aqui. Vocês estão percebendo? Ó, o doutor Júnior já colocou até a classificação aqui, ó. Então, essa classificação de Gold 2, vocês podem falar Gold 1, 2, 3, 4, pode também classificar. O INEP tem. O que que eu falo com vocês? Na hora de dar o diagnóstico, dê o diagnóstico mais completo possível. O paciente apresentou doença pulmonar obstrutiva crônica, e aí você pode enquadrar ele no grupo A, B ou E. Por quê? Você tem que saber qual é o grupo para tratar. Como é que você vai enquadrar? Perguntando: você já teve exacerbação? Já precisou ficar internado por conta desse quadro? Isso vai pontuar, gente. Pode ter certeza que isso aqui vai pontuar lá. Questionou histórico de exacerbações e internação em DPOC. Vai pontuar. E para que que a gente classifica Gold 1, 2, 3 ou 4? Para a gente saber a gravidade do paciente em relação agora é o VF1. O VF1 a gente classifica o Gold 1, 2, 3 ou 4. E o ABE, a gente utiliza o histórico de exacerbação e a quantidade de sintomas. Por isso que na hora de questionar, a gente questiona o quê? Sua falta de ar que você sente, qual a intensidade? Em repouso ou quando faz atividades físicas cotidianas, extenuantes, enfim. Já estou entrando na anamnese, não era para entrar na anamnese. Bora lá, volta aqui. Então, vocês vão buscar diretamente o quê? Espirometria evidencia VF1 sobre CVF após uso do broncodilatador menor que 70%. Acabou. Três critérios para diagnóstico de DPOC: antecedente, quadro clínico e a espirometria com esse achado menor que 70%. E não sou eu que estou falando isso, várias questões do INEP já cobraram. Se vocês procurarem questões do INEP de DPOC passadas, o que que vocês vão achar? Lindamente. Tem uma questão lá só perguntando o critério que foi utilizado para dar o diagnóstico do DPOC. VF1 sobre CVFs de menor que 70% após o uso de broncodilatador. É isso. Carol, isso aqui serve pra nada. Pra nós não serve pra nada, viu? Serve pra nada aqui. Por quê? Porque a gente não vai ficar olhando isso aqui, não. Vocês vão olhar isso aqui diretamente o que vocês estão procurando. Tanto DPOC quanto asma é padrão obstrutivo, tá? Asma não, asma tem reversibilidade com o uso de broncodilatador, DPOC não. Pronto, outro eletrocardiograma. Não sei porque eu pulei o eletro lá de cima, coloquei a espirometria embaixo e botei o eletro aqui de novo. Mas fechou. Isso é o horário. Viu? Bora lá. Outra eletro que a gente pega aqui. O que que vocês estão vendo aqui nesse eletro? O que que vocês estão vendo? Alguém tá vendo alguma coisa nesse eletro aqui? Pelo amor de Deus. Alguém tá vendo alguma coisa nesse eletro? Tô esperando alguém se pronunciar aí. Doutor João Pedro, supra de parede anterior. Eu vou te contar, viu? Tem gente aqui. Doutor, tu tá querendo fazer? Tem inversão da onda P. Eu tô achando que o doutor João Pedro vai ser imaginologista. Bora lá. Vamos lá, então. É isso que eu quero pegar com vocês aqui. O padrão do INEP de cobrar eletrocardiograma é o quê? Uma síndrome coronariana aguda. Ele cobra eletrocardiograma no ataque à arritmia. Ah, Carol, mas caiu uma síndrome de Wolff, Parkinson, de não sei o quê. Isso aí foi das estações atípicas. Vocês me desculpem, mas se cair uma dessa de novo, até eu não ia me doar muito. A gente vê, mas assim, a gente fica na esperança de não cair de novo, porque são padrões bem específicos, tá? Agora, outra coisa que vocês podem ver. Paciente nervoso, com crise de ansiedade, pode solicitar eletrocardiograma também, não tem problema. Mas vocês já sabem que se tudo condiz com uma crise de ansiedade, não vai vir alteração, vocês não precisam ficar procurando nada, não. Olha D2 vai estar bem bonitinho, vocês não precisam procurar alteração nenhuma, não. É crise de ansiedade, pronto, acabou. Agora, quando vocês olham isso aqui, a gente fica, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Aí, quando vocês pegam uma queixa, digamos que esse paciente chega para você com dor torácica em aperto, dor torácica em aperto, que irradia para o braço, para a mandíbula, para a nuca. Vocês vão ter que suspeitar de síndrome coronariana aguda. Então a gente procura uma síndrome coronariana aguda com supra, porque é melhor para a gente dar uma conduta em questão de prova prática. Então a gente procura um supra bonitão. Procurei em D1, D2, D3, D4, D5, enfim, não tem nem. Mas enfim.
Tô procurando bonitinho em cada um supra. Carol, vou ter que quebrar a cabeça procurando um quadradinho, 1 milímetro em D2, D3, AVF, e procurar 1,5 milímetro, 2 milímetros em V2. Não precisa quebrar a cabeça com milímetros, não. Vocês têm que imaginar que aumentou um, dois quadradinhos desse aqui já é supra na maioria. E eu tô falando na maioria porque na vida real pode confundir, mas aqui na prova, olha bem para vocês verem como é que esses supras estão assim gritando. Eu tô pegando V2 aqui. Vocês estão percebendo que eu tô pegando a inversão aqui, o que não é invertido, porque é a cara que eu tô vendo. Tô vendo parede anterior, mas ok. Então o que que vocês estão vendo? Olha isso aqui. O que era para ser, vamos supor que a onda P, eu gosto de tomar como parâmetro uma onda P da vida. Vamos supor que a onda P tá aqui, né? Que nem tá conseguindo traçar aqui direito, mas vamos supor que tá aqui. Se você traçar uma linha, vocês estão percebendo que tem um, dois, três, quatro. Eu tô pegando até o ponto J. Eu não tô explicando eletro pra vocês aqui, não, que eu também não sou cardiologista, não, mas a gente toma como parâmetro algumas coisinhas chaves para poder ver, né? É isso que eu tô querendo explicar para vocês, uns macetes para ver que tem supra. Então, V2 tem supra. Se V2 tem supra, eu tenho que procurar outra derivação contígua para saber se tem síndrome coronariana aguda com supra de ST. Tem que ter pelo menos duas derivações contíguas. Se eu tiver V3, o que está dando para anotar que tem. Se eu tiver V4, o que está dando para anotar que tem, perfeito. E geralmente V2, V3, V4, V5 é parede anterior, tira foto do coração da frente. O perigo maior é se for parede inferior. Parede inferior é D2, D3 e AVF. Cara, AVF. Lembra disso, D2, D3 e AVF. Se tiver parede inferior acometida, é porque provavelmente a área que está necrosando, a área que está morta, com supra de ST, significa que tem o quê? Oclusão completa da artéria. Então já tem área morrendo. Se está ocluindo completo, já tem área morrendo. Provavelmente, se é parede inferior, D2, D3 e AVF, pega ventrículo direito. E qual que é o problema de ventrículo direito? Você não pode dar beta-bloqueador, não pode dar nitrato, não pode dar morfina. Por quê? Porque isso aí vai rebaixar ainda mais o paciente, porque o ventrículo direito, ele que recebe a volemia. Se você faz o coração parar de funcionar, o que que vai acontecer? Se você usa um beta-bloqueador, diminui a frequência cardíaca do coração, essa área do coração já está morta e ela que é responsável por receber o sangue que está chegando aqui. Se você diminuir ainda mais a atividade dela, esse paciente vai piorar a situação todinha, vai entrar em bradicardia, hipotensão, pode chegar a um rebaixamento aí. E já caiu em prova. Por isso que eu acho que é uma chance de cair D2, D3 e AVF acometido aí com supra bonitão. Com supra. É isso, vocês vão coincidir com a clínica. Procurou? Paciente veio com dor torácica em aperto, vocês já vão procurar um supra e não fica preocupado em ver, ai, deixa eu ver aqui 1 milímetro, não. Vai estar discrepante. Olha o tanto que isso aqui está aumentado, gente. Alguém aqui tem dúvida que isso aqui é um supra? Não está aumentado? Não está gigante? Alguém aqui tem dúvida? Então não tem, olha para vocês verem, V2 está com supra. O segmento ST aqui está suprado. O segmento ST aqui está suprado. O segmento ST aqui está suprado. A gente pega um ponto J, que é mais ou menos esse ponto aqui, que é o que coincide ali a subida do ST. Mas enfim, deu para pegar, a gente vai procurar o específico daquela queixa, tá? Vamos lá. Pulei um aqui, que era para colocar o de D2, D3 e AVF, ficou em branco, não sei cadê a imagem, mas vamos lá. E agora, o que que vocês estão vendo nessa imagem aqui? O que que vocês estão vendo nessa imagem? Falem comigo o que que vocês estão vendo nessa imagem aí. Alguém para dar uma dica? Isso aqui já é uma ultrassonografia, né? A ultrassonografia, eu já quero que vocês imaginem nova terminologia. E a gente fala de ultrassonografia ecogenicidade. A doutora Xiaomi, já comentou aqui pólipos no útero. Tá. Quem dá mais? A gente fala de ecogenicidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando uma paciente ela está sangrando, a doutora Bianca respondeu mioma. Então, a gente já entra em dois pontos chaves aqui, totalmente opostos, e era nisso que eu queria chegar. Diferença de mioma e de pólipo. Paciente jovem, e quando a gente faz aquela linha do tempo em sangramento uterino anormal, a gente fala o quê? Uma paciente ali entre os 30 e 40 anos, geralmente sangramento uterino anormal em paciente jovem, você tem que suspeitar o quê? Leiomioma
é a nossa primeira hipótese diagnóstica, é leiomioma. E aí a gente pensa em polipose, né, em pólipos, a gente pensa na endometriose, enfim, começa a pensar em outras hipóteses. O principal é leiomioma e pólipos. E aí, qual que é a principal diferença? O que que eu quero que vocês imaginem aqui? O mioma, ele é uma proliferação benigna, tá? E são pólipo e... Perfeito. O mioma, ele é uma proliferação benigna, um tumor benigno que a gente chama. Ele é uma proliferação de células musculares do próprio miométrio, que vai proliferando ali. Então, são células que vão proliferando de forma benigna. A cor dele é bem parecida, já que é algo benigno, já que é algo próprio ali, uma proliferação de células ali, né? O que que acontece? É uma cor bem parecida com a cor da região do miométrio. A gente tem o endométrio e o miométrio. Então, é uma cor bem parecida com a região do miométrio. E quando a gente fala que é uma cor bem parecida com a região do miométrio, é uma cor mais o quê? Mais escurinha. Agora, quando a gente tem uma cor mais esbranquiçada, mais clara, é o que a gente chama a mesma coisa do hiperdenso na tomografia, que a gente vê uma cor mais clara branca, a gente vê aqui uma cor mais clara branca no hiperecogênico. Hiperecogênico já está relacionado com o pólipo. O pólipo é como se fosse uma bolsa que ela sai da região ali da mucosa do útero, né, do endométrio ali, do corpo uterino, e forma como se fosse uma bolsa. E essa bolsa, ela já não é do mesmo material ali do miométrio, então ela vem mais esbranquiçada, ela vem diferente e ela vem hiperecogênica. Muitas vezes vocês não vão saber diferenciar sangramento uterino anormal. Sangramento uterino anormal. Peguei uma mulher com sangramento uterino anormal. É a ultrassonografia que vai matar o diagnóstico, se é pólipo ou mioma. Aqui, o quadro clínico não dá para diferenciar pólipo de mioma. Então, o que que vocês vão ter que saber? Hiperecogênico é pólipo. Hiperecogênico é pólipo, tá? Hipoecogênico, vocês vão perceber que a imagem ela tá mais escurecida. Vocês estão percebendo? Dá até uma sombra acústica. Vocês estão percebendo como é que a cor. Olha essa proliferação aqui. Isso aqui é mais ou menos o desenho do endométrio. Tá vendo? Do útero, perdão. O útero. Eu tô pegando uma imagem aqui, é como se fosse o útero assim. Agora, essa porção aqui seria a porção endometrial e eu tô invadindo com um mioma. E o mioma, olha a coloração dele, como é que parece bastante realmente com a coloração do miométrio. Percebem? Porque é do mesmo tipo de célula ali, tá sofrendo o quê? Uma hiperplasia dessas células. Agora o pólipo não. Ele a gente vê ele mais branco, tá vendo? Hiperecogênico. Gente, mulher com sangramento uterino é normal, a diferenciação de pólipo para mioma, vocês vão diferenciar assim. Vendo, vendo essa imagem hiperecogênica é pólipo. Mioma já caiu, tá bom? Mioma caiu duas vezes na prova. Duas vezes na prova prática. Mentira, caiu agora. Esse sangramento uterino é normal em 2020. Caiu sem exame de imagem, não tinha. Mas agora caiu. Então caiu o mioma uterino. Sangramento uterino é normal, é tema quente, gente, pra. Nossa Senhora, pra sempre, viu? Então é isso. Os dois, se eu falar sangramento uterino é normal em mulher jovem, vocês vão ter que pensar. Mioma, pólipo, eu tenho que solicitar ultrassonografia transvaginal? Vai vir o quê? Peguei um pólipo, vou fazer o quê? Posso fazer uma esteroscopia com biópsia, para a gente ver realmente esse pólipo, a característica. Pronto, eu vi essa queixa aqui agora. O que que é isso? Quem consegue identificar o que que é esse bonitão aqui? Outra imagem ultrassonográfica. O que que é isso aqui que vocês estão vendo? Alguém consegue só ver na imagem? Peguei a imagem na rua ali. Peguei na rua. Pum, peguei a imagem. Tô vendo. Quem consegue me falar o que que é isso aqui? Quem consegue me falar o que que é isso aqui? Bora? Bora, 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 bora. Eu vou esperar vocês falarem alguma coisa aí. Essa imagem aqui. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês não precisam quebrar a cabeça tentando imaginar o que que é isso aqui, não. Sabe o que que a gente vai imaginar? Uma queixa. A gente vai pegar uma queixa. Se eu falo para vocês que existe um toque retal evidenciando em ponta de dedo de luva a presença em pequena quantidade de fezes misturada com sangue com aspecto de geleia de morango. A mãe chega com a queixa que a criança está muito irritada. Ela come, ela fica muito irritada, ela tá assim há uns 2 dias, um dia, 2 dias. Chegou isso aqui,
Olhou isso aqui? Que sinal que é esse aqui? Deu para clarear tudo? Imagem em alvo, na invaginação intestinal. É isso. Vocês estão percebendo? Como é que tem fibras longitudinais? Parece que fez um corte assim, ó, e viu essa invaginação? É o sinal do alvo. É isso. Gente, eu só tô querendo clarear as coisas para vocês aqui, que esse negócio de imagem não é coisa de outro mundo. Se vocês associarem com a clínica do paciente, não. É isso. Doutora Bia falou, doutora Ariana, doutora Camila, doutora Bianca. É isso, tá? É sinal do alvo, porque essa clínica aqui é compatível, geleia de morango. Só que vocês têm que lembrar que se a mãe chegou com uma criança que tá irritada há um, 2 dias ali, e tá ali com alteração ali nas fezes. Mas ela não vai saber até o momento a questão. Pode ser que o enunciado, o card inicial, a queixa da mãe, pode ser que nem te fale dessa geleia de morango. Mas na hora do toque retal, viu geleia de morango, acabou. Você vai pedir ultrassonografia de abdômen. E você vai falar o sinal sem nem estar enxergando nada aqui, tá? Que a imagem pode vir ruim porque ela é impressa. O que que vocês estão vendo aqui? Me fala pra mim o que que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma ultrassonografia. Vocês conseguem ver alguma coisa? Isso aqui é outro exemplo, gente. E assim, não precisa quebrar a cabeça. Eu vou falar com vocês que isso aqui foi um paciente que sofreu um trauma abdominal. Um paciente que está instável hemodinamicamente com trauma abdominal. Que exame que é esse? Já caiu trauma abdominal fechado na prova prática do Revalida. Que exame que é esse? O FAST positivo. Então, o que que vocês vão interpretar? FAST positivo, com presença de líquido no espaço. Esse espaço, eu estou vendo que é a estrutura do rim, hepato, no espaço hepato-renal. E qual que é o procedimento? Para onde que eu levo esse paciente? Onde que eu levo esse paciente aqui? Isso aqui, gente, vocês podem imaginar que isso aqui é um líquido que está tendo aqui. E quando eu falo de um líquido livre, ou seja, FAST positivo, paciente instável. Fiz um FAST à beira-leito, saiu positivo, vocês vão para onde? Cirurgia, eu vou para laparotomia. Isso aí, doutor Júnior, laparotomia. É isso. Fechou? Cirurgia imediata. Isso aqui. O que que é isso aqui? Vocês estão imaginando alguma coisa? Isso aqui já caiu na prova prática do INEP. Quem está fazendo as provas anteriores do INEP, que eu falo com vocês, façam as provas que se repetem. O que que é isso aqui? Os doutores, gente, que estão presentes na banca do INEP, mudam. Mas eu preciso que vocês olhem bastante a banca. A banca do INEP tem muito cirurgião pediátrico. Pronto, a doutora Camila já matou aqui, estenose hipertrófica do piloro. A doutora Camila já matou aqui, provavelmente ela já fez a prova, provavelmente ela é boa imaginologista. Mas qual que é o ponto-chave que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês estão vendo? Carol, não tô vendo isso aqui do nada, imagem. Gente, fala a verdade, se vocês acharem uma imagem dessa na rua, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. É totalmente diferente de você trazer um paciente e trazer um card que falar. Isso aqui eu tirei exatamente da prova do INEP. Você é um médico que está de plantão no pronto-socorro de um hospital e irá atender um lactente de 40 dias de sexo masculino, que foi encaminhado por apresentar vômitos. Ele apresenta vômitos, só isso. Você vai fazer toda a sua anamnese, questionar perda de peso, questionar diarreia, questionar constipação, questionar irritabilidade, que a gente questiona na criança, sonolência, irritabilidade, toda criança a gente questiona isso. E aí, quando você pedir toda a ultrassonografia, você já vai estar suspeitando que pelo quadro todinho que a mãe vai falar, ele tá mamando e tá vomitando. Por quê? O píloro é o que comanda ali as passagens do conteúdo gástrico. Se ele está hipertrofiado, acaba fechando essa área. Então fica estenosada, fica fechada pela hipertrofia. Então olha para você ver como é que essa região ela está realmente fechada porque ela está hipertrofiada. E aqui é um corte mais longitudinal, a gente olha mais de frente assim. Então, vocês conseguem perceber que a interpretação disso aqui, se eu pegar na rua, eu não vou saber, não. Agora, se eu pego um paciente com isso aqui, vocês já vão matar. Deixa eu ver se eu trouxe mais imagem aqui. Pronto. Eram essas imagens aqui, gente. Eram essas imagens que eu tinha que trazer para vocês principais. Vamos lá. Deixa eu repassar uma coisa com vocês aqui. Calma aqui, fiquem aqui comigo para eu mostrar uma coisa para vocês. A gente viu a parte de pontos-chave de radiografia, tomografia, ultrassonografia, tá?
Ultrassonografia, a gente falou de abdominal, viu transvaginal, a gente viu uma espirometria, um eletrocardiograma, tá? Vocês sabem que podem cair outras coisas, Carol, mas uma angiotomografia pode cair, mas eu já acho mais difícil não vir com laudo. Mas é aquilo que eu falo com vocês. Tá suspeitando de dissecção aguda de aorta? Você vai ver uma dissecção de aorta ali na angiotomografia, tá? Não é que você vai pegar aquele exame, vocês entenderam a chave de tudo isso aqui? Eu tenho certeza que muita gente aqui sabe o que que é hiperdensidade, hipodensidade. Muita gente aqui sabe. Às vezes a gente se confunde tanto falar porque mistura várias terminologias, vários exames e começa a se confundir mesmo, tá? A gente se confunde. Mas no dia da prova vocês vão ver uma imagem daquela estação. Não são várias que vocês começam a ver, igual a gente viu aqui. Até eu, se eu começar a ver um tanto de radiografia aqui, eu começo a confundir meu cérebro. Só que assim, qual é o ponto-chave que eu quero lembrar a vocês? Tirem essa visão a partir de hoje. Esqueçam isso de, meu Deus do céu, toda vez que eu pego um exame de imagem, a estação trava todinha. Não, gente, o exame de imagem é só para confirmar. Confia na sua hipótese diagnóstica. Confia, confia em você. Eu falo isso aqui direto com os doutores, às vezes a gente tem medo de confiar em si e assim, erra, perde aquela estação por medo. Entendeu? Carol, mas eu tô falando besteira, não tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Bota a coisa na cabeça de vocês. Vou olhar direto pra câmera. A estação é sua, os 10 minutos é seu. Faz o que tu quiser com ele. Se tu acha que vai pontuar, fala. Ah, não vai pontuar. Tá soltando ali, fala do mesmo jeito. O INEP não vai tirar seu ponto. A não ser que tenha limite de exames, claro. Isso aí a gente tem que ficar atento. Mas na maioria das vezes, paciente, eu tô ali fazendo uma internação. Gente, o que que custa já falar tudo completo? Entende? Eu tô falando, tô solicitando tomografia. O que que custa solicitar tudo completo? Custa que eu não sei, pois agora a gente precisa aprender. E como que a gente aprende? Vendo os temas mais prevalentes do INEP. Fechou? A gente vê os temas mais prevalentes do INEP e é por meio disso que a gente consegue interpretando as patologias. Vocês podem ver que na prática é a mesma coisa. A gente estuda na teoria e fixa na prática porque a gente vê esses achados. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui, interromper gravação para salvar.